Boa tarde, meus queridos seguidores. Meu nome é Jorge Cardoso, especialista em Direito do Trabalho, Processo Civil e Direito Civil. Hoje eu vou seguir na mesma trilha e vou falar sobre o regime de participação final de aquesto. Mas antes de introduzir esse regime, eu vou falar que no Código Civil existe previsão legal de 4 regimes para você casar. São eles: regime de comunhão parcial de bens, que é o mais comum. Caso você não opte pelas outras 3 escolhas, esse automaticamente o cartório já adota. O regime de participação final de aquestos, o regime de comunhão universal de bens e o regime de separação total de bens. Então são 4, você pode escolher um dos 4, sendo que o primeiro, que é o regime de comunhão parcial, é o mais comum, que é adotado naturalmente pelo cartório, caso não ocorra escolha. Os outros 3 regimes, você tem que fazer a escolha. De que forma você faz essa escolha? Você tem que fazer uma escritura pública denominada pacto antinupcial. Você tem que declarar seus bens que você possui antes do casamento, você e sua esposa, e você fazendo essa escritura, aí você pode casar. Caso você não venha a casar, essa escritura perde o sentido, não tem valor nenhum, não tem a função de qual, só existe a função se você casar. Então hoje eu vou falar do regime de participação final do aquesto. Ele está previsto no artigo 1672 ao 1687. Vou ler alguns artigos e ao final eu faço uma breve explicação para você entender bem esse regime. Então, no artigo 1672, diz o seguinte: no regime de participação final do aquesto, cada cônjuge possui seu próprio patrimônio e lhe cabe, na época da dissolução, quando ocorrer a dissolução, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso, que ocorreu nessa constância do casamento. Artigo 1673. Integra o patrimônio próprio os bens de cada cônjuge. Integra o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possui ao casar e os por eles adquiridos a qualquer título na constância do casamento. Parágrafo único. A administração desses bens, é importante isso, a administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge. O que eu poderá livremente alienar se for bens móveis. Artigo 1674. Sobrevindo a dissolução conjugal, apurar-se-á o montante do aquesto, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios os seguintes bens: os bens anteriores ao casamento e os que de seu lugar subrogam. O que você já tinha, o que você vendeu e colocou no lugar. Inciso 2. Os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade, o que você recebeu por sucessão ou por doação de terceiro. As dívidas relativas a esses bens. Se tiver dívida, também faz parte desse bem. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presume-se adquirido durante o casamento os bens móveis. Artigo 1675. Ao determinar-se o montante dos aquestos, computar-se-á o valor das doações feitas por um dos cônjuges, sem a necessidade ou sem a necessária autorização do outro. Neste caso, os bens poderão ser reivindicados pelo cônjuge prejudicado ou por seus herdeiros, ou declarado no monte partilhável, por valor equivalente ao da época da dissolução. Artigo 1676. Incorpora-se ao monte mor o valor dos bens alienados em detrimento da meação, se não houver preferência do cônjuge lesado ou de seus herdeiros de os reivindicar. Artigo 1677. Pelas dívidas posteriores ao casamento contraída por um dos cônjuges, somente esse responderá, salvo prova de ter revertido parcial ou total o benefício do outro. Artigo 1678. Se um dos cônjuges solver uma dívida do outro com bens do seu patrimônio, o valor do pagamento deve ser atualizado ou imputado na data da dissolução à meação do outro cônjuge. 1679. No caso de bens adquiridos pelo trabalho conjunto,
terá cada um dos cônjuges uma cota igual no condomínio ou no critério por aquele que foi estabelecido. Artigo 1678. As coisas móveis em face de terceiro presume-se do domínio do cônjuge do devedor, salvo se o bem for de uso pessoal do outro. 1681. Os bens são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro. Os bens imóveis, isso é importante, os bens imóveis são de propriedade do cônjuge cujo nome constar no registro imóvel. Parágrafo único. Impugnada a titularidade, caberá ao cônjuge proprietário provar a aquisição dos bens. 1682. Direito à meação não é renunciável, cessível ou penhorável na vigência do regime matrimonial. 1683. A dissolução do regime dos bens por separação judicial ou por divórcio verificar-se-á no montante do aquest a data em que cessou a convivência. 1684. Se não for possível nem conveniente a divisão de todos os bens em natureza, calcular-se-á o valor de alguns ou de todos para a reposição em dinheiro ao cônjuge não proprietário. Parágrafo único. Não se podendo realizar a reposição em dinheiro, senão serão avaliados e, mediante autorização judicial, alienados tanto os bens quanto os bastardos. 1685. A dissolução da sociedade conjugal por morte verificar-se-á a ameação do cônjuge sobrevivente de conformidade com os artigos antecedentes, deferindo-se a herança aos herdeiros na forma estabelecida nesse Código. 1686. 1686. As dívidas de um dos cônjuges, quando superior à sua ameação, não obriga ao outro ou a seus herdeiros. Portanto, a previsão desse regime de participação final de aquesto está prevista, só corrigindo, no artigo 1672 a 1686. 1686. Portanto, o que são bens? O que são aquestos? Aquestos são bens adquiridos pelos cônjuges mediante esforço comum durante a união conjugal. O que é importante nesse regime? É importante nesse regime pelo seguinte: ele não é comum, ele é um pouco complexo, e geralmente quem faz quem escolhe esse regime, o casal que escolhe esse regime, são aqueles casais que têm muito dinheiro, tanto a mulher como o homem. Para quê? Além de ter muito dinheiro, já tem muitos bens em seu nome, e além de ter muitos bens, tem por exemplo, uma profissão ou é empresário muito bem sucedido, que tem ganhos vultosos, e que dessa forma não quer misturar a sua vida monetária, financeira, com a do outro cônjuge também que tem dinheiro. Porque se a outra parte não tiver dinheiro, você pode fazer pelo regime de separação total de bens, que aí você preserva os seus bens. Mas esse regime aqui é interessante, porque ele é uma mescla de dois regimes. Se você verificar, é o regime de comunhão parcial dos bens com o regime de separação de bens. Por que essa mescla? Pelo seguinte, então esse regime vai funcionar assim, o homem tem bastante bens e tem uma profissão, ou empresário bem sucedido e recebe 100 mil por mês. A mulher da mesma forma, tem muitos bens e é uma empresária bem sucedida e recebe 100 mil. Aí você faz a escritura pública com o pacto nupcial, dizendo: eu tenho 100 bens, 100 imóveis. A mulher diz: eu tenho 100 imóveis, eu ganho 100 mil, a mulher 100 mil. Pronto. A partir daquele momento, o que vai acontecer? Você vai declinar lá na procuração, no pacto nupcial, todos os bens, item por item, etc. e tal, todos os bens você vai dizer lá, que é a partir daquele dia. Casou, a partir do casamento, o que você construir junto com ela, independente do rendimento de seus bens, ok? Então vamos supor, aí você, junto com sua mulher, está casada, aí você diz assim: vamos comprar uma cobertura. Você entra com 50%, eu entro com 50%. Esses bens adquiridos a partir do casamento, por isso que é importante
e é complexo esse regime, porque tem que se fazer um controle muito detalhado. Por que fazer um controle? Porque assim, ó, se ao final ocorrer a dissolução, ou tem a morte, mas se lá um dia você for divorciar, o que vai acontecer? Vai se apurar os valores desses bens, o rendimento dos bens que você adquiriu após o casamento, junto com a esposa. Só daqueles bens. Os bens que você já tinha não entra nessa divisão. Você entendeu? No caso de dissolução, vai apurar-se tudo, os valores, os bens em condomínio, e vai ser dividido na proporção de 50%. Na morte, da mesma forma. Tem um detalhe na morte. Além dos herdeiros, vai entrar na divisão, né? Só que a mulher, no caso, também tem direito a participar como meeira junto com os descendentes. Isso é outro caso importante, que não são todos os regimes que acontece assim. Então, o que acontece? No momento da partilha dos bens por morte, a mulher vai entrar com participação. Ou seja, não é 50-50 não. É 50% para a mulher, mais 50% dividido para os descendentes, que são os herdeiros, mais com a participação da mulher. Perfeito? E mais, o que eu posso falar mais? Então, assim, outra coisa importante é que cada cônjuge ele vai administrar seus bens. Então, se você tiver 100 imóveis, é problema, você vai administrar, pegar seu dinheiro, aplicar lá em seu nome, sempre em seu nome. Não vai ter aquilo, meu bem para lá, meus bens para cá, não. Você vai ter uma conta, não vai ter conta conjunta. Se você quiser ter conta conjunta, pode ter. Mas é importante, se caso você optar por esse regime, que você faça um controle muito bem. Você entendeu? Para não misturar e não ter problema futuro. É por isso que é complexo, é detalhado esse sistema. E geralmente tem que ter muita grana, porque aí você contrata um contador da sua confiança para fazer esse trabalho para você. Falei que quando ocorreu o divórcio, se as dívidas que você tiver desses bens também não entram na divisão, a dívida é sua, dos seus bens. Só se for dívidas que ocorreu dos bens que vocês adquiriram junto, aí tudo bem, aí divide. Mas se não for, se for dos bens seu, é só seu. Não tem nada com a outra parte dividir não, entendeu? Acredito que falei, eu acho que tudo. Bem resumidamente, falei dos artigos. Enfim, esse é um outro regime, né? Chama regime de participação final do aquesto. É muito interessante esse regime. Se você é uma pessoa que tem muito dinheiro e vai casar com uma pessoa que tem muito dinheiro, não carece de verificar, porque aí não se confunde os bens, se confunde o amor, mas os bens não se confundem. Entendeu? O que é seu, o que é da sua mulher, e você só une o amor. Seja eterno enquanto dure. Portanto, peço a gentileza que você compartilhe esse vídeo, que você curta minha página, que dê um joinha. E se tiver alguma dúvida, comente. Se tiver alguma, se não gostou, também comente. Mande pergunta. Meu telefone é 7799359239. Zap, pode mandar aí, eu fico à disposição. Beijo no coração, fica com Deus. Hoje é dia 7/6/2021, uma segunda-feira de junho de 2021, que Deus nos concede para muito tempo, para a gente estar aí batendo papo.